Oi, gente! Hoje nós iremos fazer a continuação da saia que eu tinha pegado e postado o vídeo explicando como é que faz o molde. Esse aqui é o molde já recortado, como a gente tinha feito lá, entendeu? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cima, coloquei aqui no chão pra ficar mais fácil pra mim, tá? Então, esse aqui é o molde da saia que a gente tinha pegado e feito no outro vídeo. Ele tem as minhas medidas, a medida da cintura, a medida do quadril e o tamanho da saia, certo? Vamos para a segunda parte. Vamos lá. Eu dobrei o tecido em dois. Você percebe que, aqui ó, ele foi dobrado em quatro, na verdade. Você pega o tecido, bota do avesso, porque todos os riscos que a gente faz no avesso. A gente se preocupa com as rebarbazinhas, porque a gente vai cortar isso, porque essas rebarbazinhas, elas ficam no tecido e estraga o modelo. A gente tem que manter retinho, entendeu? Tá vendo que ali tá meio desregulado? É porque o tecido, ele veio meio coisadinho. Então, a gente faz como se fosse uma linha reta, entendeu? A preocupação também com o tecido, nós temos que se preocupar com para onde o tecido estica. Por exemplo, se ele esticar para baixo, tá errado. Você tem que esticar ele pro lado, tá vendo? Gente, esse é o molde do outro vídeo. Eu coloquei alfinete em volta dele todo e também fiz uma risca de uns 2 centímetros, que dá mais ou menos os 2 dedinhos meus. Uns 2 centímetros em volta dele todinho. Tá vendo? Eu fiz com um X pronto pra costura, que é maravilhoso, que ele sai, entendeu? Depois da costura, não tem perigo. Então eu fiz ele em volta do tecido, 2 dedinhos. Por que meu tecido é tão pequeno? Porque pra mim, meio metro de tecido, dá pra fazer uma saia e a saia fica curta. Eu posso fazer até uma saia um pouquinho perto do joelho, dá pra trabalhar. Mas meio metro de tecido pra mim dá bom. Então, eu coloquei o molde, coloquei os alfinetes e em volta fiz uma risca de 2 centímetros com giz de costura, porque é onde eu vou cortar, ok? Ok. Acabamos de cortar, entendeu? Os 2 centímetros. Você percebe que tem 2 centímetros em volta do molde inteiro. Por que 2 centímetros? Porque assim, na hora que você vai fazer a barra, você vai fazer uma espécie de overlock na máquina reta, entendeu? Com zigue-zague. E vai fazer 1 centímetro praticamente de bainha. Dos lados você vai fazer a mesma situação e vai costurar, entendeu? E em cima a mesma situação. O que vai diferenciar nossa saia? Eu pretendo colocar um zíper. Então eu vou fazer uma abertura em uma das partes atrás, entendeu? Pra eu poder pegar e fazer o zíper, que fica muito mais fácil. Vou mostrar pra vocês. Você percebe que quando nós abrimos a saia, que em vez de 4, agora nós temos 2 lados, são 2 partes de tecido, você percebe que tem uma espécie de uma linha, que fez a espécie de um vinco. Esse vinco vai ser utilizado pra gente poder fazer o corte pra colocar o zíper, ok? Na parte da frente, a gente vai fazer um outro detalhe, mas eu já ensino. Bom, a parte de trás eu dividi em 2 com o vinco. Perceba que a gente cortou 2 partes. Essas partes a gente vai utilizar na hora de colocar o zíper. E na parte da frente, a gente vai fazer um vinco, perdão. A gente vai fazer uma divisão, ok? Pra dar um detalhe pra saia. Então, o que eu fiz? Eu dobrei. Tá vendo? Essa é a saia. Eu simplesmente dobrei mais ou menos na altura, assim, de uns 4 dedos. Chega um pouquinho mais de 4 dedos. Mais ou menos 4 dedos. E aí eu fiz uma espécie de um vinco também. Eu simplesmente passei a mão e aí fez uma espécie de vinco. É lógico, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa em cetim. Mas em outros tecidos, tipo tricoline, até chita, dá pra fazer isso. Aí você vai fazer o vinco. Esse vinco você vai cortar. Peraí. Olha que legal. A gente cortou essa parte do tecido onde estava vincado. Aí a gente vai juntar ela depois e vai fazer uma pequena costura.
uma costura de quase menos de 1 milímetro, que simplesmente vai fazer um enfeite na saia, ok? Vamos para a parte do zíper? Então, agora para colocar a parte de trás do zíper, o que eu fiz? Eu dobrei 1 centímetro, que é menor que meu dedo, entendeu? Coloquei o zíper em cima e fui colocando os alfinetes. Porque na hora que eu passar a sapatilha de costura de zíper, a gente costura somente esse lado, entendeu? E vai tirando os alfinetes. A gente vai começar a costura por cima, entendeu? Até chegar aqui embaixo. Aqui embaixo tem essa partezinha aqui. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui mais perto. Tá vendo? Tem a partezinha. Essa partezinha a gente vai esconder. Então, a gente não costura pelo menos 1 centímetro antes de começar, ou de finalizar o zíper. Então, em vez de a gente pegar essa parte aqui, entendeu? Toda, a gente não vai costurar. A gente vai costurar até 1 centímetro antes e vai deixar ela quietinha, porque na hora que a gente finalizar, a gente só vai fazer o zigue-zague, ok? Já na parte da frente da saia, que era simplesmente pra gente poder pegar e costurar aquelas 3 partes que eu tinha dividido, eu coloquei em toda ela, alfinetezinhos, que como se fosse uma costura. Eu vou costurar ela retinha, conforme os alfinetes, ok? Vamos fazer? Então, gente, já juntei as 3 partes. Você percebe que aquela parte que nós tínhamos cortado quando ela estava dobrada em 2, agora já são uma parte só, certo? Vocês também podem ver que eu fiz uma pequena costurazinha em cima, como ela era antes. A parte quando ela fica dobrada, quando a gente costura e faz o overlock, não o overlock, você pode fazer o overlock se você tiver o overlock, mas você pode fazer o overlock na reta, que é o que eu faço. Você faz o zigue-zague, você passa o zigue-zague bem pertinho aqui da parte aqui de fora, sabe? Você junta as 2 partes e passa o zigue-zague, bem rente ao corte. Então, ela fica nessa parte, tá vendo? Ela fica as 3 partes, junta, bonitinha, só que ela fica como se ela tivesse dobrada, como se tivesse uma dobra. Não é desse jeito que a gente quer ficar, a gente quer deixar dessa forma. Você percebe que tem o zigue-zague fica muito bonitinho, perdão. A reta fica muito bonitinha, você faz menos de 1 milímetro, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas fica muito delicado, é desse jeito que vai ficar. Na parte do zíper, a gente já fez os 2 zíperes, as 2 partes do zíper, tudo bonitinho, colocamos o zíper, fizemos a parte final, juntamos. Ok, nós temos a saia. Agora o que a gente vai fazer? Finalizar essa parte e juntar o todo. Nós vamos juntar parte colorida com parte colorida e costurar do lado 1 centímetro, ok? Perdão, 2 centímetros. Ok, nós vamos colocar agora o viés aqui na parte da cintura. A única coisa que você tem que ficar preocupada é que se o viés, quando ele vai ser lavado, se ele não tiver um acabamento, ele desmancha na máquina. Então, o que eu fiz? Eu passei, não sei se dá pra ver, um zigue-zague dos lados. Dá pra ver? Acho que dá. Então, pronto, aqui tá melhor. Passei um zigue-zague dos 2 lados. O que nós iremos fazer? Como colocar? Eu utilizo para poder fazer as minhas roupas viés de cetim, que é aquele que parece uma fita. Pra mim é mais interessante que é mais molinho, mas em outras roupas fica mais bonitinho aquele que é mais durinho. O que eu faço? Pra pegar, eu já passei o zigue-zague, entendeu? Então, eu vou prender. Na hora de costurar, essa aqui é a parte do tecido, tá vendo? Coloridinho, bonitinho. Eu vou pegar, deixar mais ou menos 1 centímetro pra fora, uns 2 centímetros pra fora e costurar a parte que não tem zigue-zague, ok? Eu vou costurar ela pra então depois a gente dobrar pra dentro e fazer uma costura bonitinha, ok? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo como tá bonitinho? Tá bem rentinho aqui a linha? Então, você vai juntar aqui na linha, bonitinho, e vai costurar. Aqui não dá pra mostrar muito porque a luz é muito forte. Pera aí.
Assim. Pronto. Certo? Chuchus finalizado. Você percebe que como fica lindo com o cetim. Ele fica muito delicado, muito mesmo. Olha. Fica uma coisa bem acabada, bonita, bem feita, entendeu? E você faz uma costurinha. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver? Acho que dá pra ver sim. Dá sim. Aqui, ó. Uma costurinha bem fininha, bem rente à parte. Essa costura, ela fica muito fácil de fazer, depois você fica treinando. Eu demorei um pouquinho pra poder aprender, porque, nossa, costura pra mim era complicado. Mas agora, tá vendo como ficou finalizadinho, ficou bonitinho? Ficou muito delicado. E na questão da altura, pra finalizar o vídeo, você coloca a altura que você quiser. Você veste ela e vai pra frente do espelho. Vê se fica numa altura legal. Porque essa saia que a gente fez, ela vai até o umbigo, mais ou menos. Se você quiser um pouco mais baixo, você faz aquele arredondamento que eu fiz no vídeo para mulheres mais fofinhas. Tá bom? Bom, é isso, gente. Pra finalizar, se você quiser a altura mesmo certinha, você faz o acabamento em overlock e zigue-zague, entendeu? Bem rente à barra, tá vendo? Faz o overlock e depois dobra. 2 dedos, fica bonitinho pra esse tamanho. Fica uma sainha bem formal. O que eu vou passar pra vocês de informação que pra mim eu acho que é incrível numa costura. Gente, se atenta a esses fiapinhos assim, ó. A minha mãe dizia que não tem costura pior. A costura é pior do que as que deixam isso aqui, sabe? Do que deixa a linha aparecendo. Porque a gente, quando vai olhar uma costura, a gente não olha a costura em si pra esse tipo de situação. A gente, pra ver se ela tá por fora, tá bonita. A gente olha pra ver seu acabamento. E queria pedir desculpa pra vocês pelo vídeo, porque enquanto eu assisto Netflix e enquanto eu costuro, o meu noivo joga Battlefield, então fica uma mistura de sons aqui em casa. Beijo, gente. Obrigada por assistir o vídeo, viu? Tchau, tchau.